Carregando. Tá bom. Olá, boa noite, sejam todos... Não, ainda não. Agora vai. Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos que estão chegando hoje para assistir a nossa live com a Gabriela Perfeito sobre a transferência de título de eleitor para quem não está no Brasil e a próxima eleição. O Conselho Brasileiro de Cidadania de Ontário é um fórum informal e apartidário de aconselhamento de consulados no mundo. Os membros do Conselho são voluntários e são eleitos a cada 2 anos. O Conselho Brasileiro de Cidadania de Ontário é um espaço inclusivo para todos e todas, independente da idade, raça, etnia, orientação sexual, gênero ou formação familiar, status social, renda ou status imigratório. Os eventos do Conselho são gratuitos e têm a intenção de responder às necessidades práticas da comunidade brasileira. Mas, além disso, são espaços de decompressão e pertencimento tão importantes na vida expatriada. Ontário é uma província composta tradicionalmente por Inuit, First Nation e Métis, e absorve uma imigração multicultural. Nós compartilhamos a responsabilidade de criar um clima de respeito e inclusão. Hoje, nossa equipe do Concílio está composta por mim, Elisa, Carol e Cris. E gostaríamos de agradecer às empresas Brasil Remittance, Sila Intercâmbios e Flávia da Silva Mortgage Broker por acreditar no nosso projeto e todo o seu apoio através do patrocínio da nossa conta do Zoom. Hoje, temos como convidada muito especial a Gabriela Perfeito. Ela é advogada e cientista política, que é vice-cônsul do Consulado-Geral do Brasil em Toronto desde novembro de 2017, estando atualmente à frente do setor de passaportes. Também é responsável pelos assuntos eleitorais do consulado, tendo atuado na organização das últimas eleições de 2018 em Toronto. Seja bem-vinda, Gabriela. Está pronta para as perguntas? Obrigada, Elisa, obrigada, Concide, Carol, Cris, essa oportunidade é sempre muito valiosa de estar aqui, dividir e passar o conhecimento. Estou preparada, eu acho. Então, vamos começar. A gente pediu para que as pessoas mandassem e enviassem perguntas sobre a transferência, e então eu vou começar com algumas perguntas para você. Então, a primeira seria... qualquer brasileiro pode transferir o título independente do status migratório no Canadá? Sim. Então, vou aproveitar essa pergunta e vou fazer uma pequena introdução sobre o que são as eleições no exterior. Como a gente sabe, bom, a maioria das pessoas sabe, no Brasil a gente vota vinculado ao seu município eleitoral. Então, quando você vê o seu título de eleitor, você tem um município, inclusive, dentro do município, você tem divisões de zonas eleitorais. Então, você tem, por exemplo, no município grande como São Paulo, você tem várias zonas eleitorais e você, dentro de cada zona, tem várias seções eleitorais. O exterior é um município eleitoral. Vamos dizer, na verdade, eles são vários municípios eleitorais. Ele é uma única zona eleitoral com vários municípios eleitorais. Aqui no Canadá, nós temos como municípios eleitorais Toronto, Ottawa, Vancouver e Montreal. Então, se a pessoa está no Canadá, independente do status imigratório que ela está aqui no Canadá, ela como todo brasileiro, ela tem obrigação de votar. Essa é uma coisa que as pessoas, às vezes, não têm dúvida, ficam em dúvida, mas eu moro fora, mas eu não estou no Brasil, eu tenho obrigação de votar? Sim, o voto é obrigatório para todos os brasileiros a partir dos 18 anos até os 70 anos de idade. A inscrição eleitoral, ou seja, se alistar como eleitor, é uma obrigação que começa quando a pessoa faz 18 anos e não tem tempo para terminar. Então, se você tem 76 anos e você nunca se alistou, não é porque você não tem obrigação de votar que você não tem obrigação de se alistar como eleitor. Então, você tem que se alistar. Você não precisa votar, mas você tem que ter o título de eleitor. Então, se você está no exterior, independente da sua situação aqui, qual é o seu status imigratório? Se você está aqui no Canadá, tipo assim, que você tenha intenção de permanecer, pelo menos até
outubro, quando são as eleições, você deve se alistar e deve votar. Ok, então isso quase encaixa nessa pergunta que eu tenho. Tenho filhos brasileiros no Canadá que nunca tiveram título de eleitor no Brasil e agora estão na idade de votar. Eles podem fazer o título de eleitor aqui? Podem não, eles devem, eles são obrigados a fazer. Se eles têm 18 anos, eles devem fazer. Se eles têm 16, eles podem. Então, todo brasileiro que está no Canadá, que mora no Canadá, pode ser, estou morando aqui porque sou estudante, sou filho de brasileiros e tenho a minha certidão, se eu tenho certidão de nascimento brasileira, então você tem obrigação de se alistar como eleitor e até os 70 anos tem obrigação de votar a cada 4 anos para presidente aqui em Toronto, ou, enfim, onde você está alistado para votar. Uhum. Tem outra pergunta que é, quem tem dupla cidadania pode votar no Brasil e no Canadá. Então, se você vota no Canadá, você também deve votar no Brasil. Sim, eu costumo dizer, Elisa, porque a questão da dupla cidadania causa muitas, assim, às vezes causa dúvidas nas pessoas. A pessoa fala assim, eu sou meio brasileiro, meio canadense. Eu falo, não, você é 100% as duas coisas. No momento em que a pessoa tem a nacionalidade de um determinado país, ela não deixa de ser, assim, no caso das pessoas que têm dupla nacionalidade, ela não deixa de ser cidadão, não tem menos direitos do que outros cidadãos. Na verdade, ela está acrescentando direitos e deveres com a sua nova cidadania. Então, aqui no Canadá, o voto não é obrigatório. Então, a pessoa que é, enfim, canadense, se ela está no Brasil, eu acredito que eu não vou saber responder se o canadense no Brasil é obrigado a votar. O que eu posso responder com 100% de certeza, na verdade, obrigado ele não é, mas ele pode votar estando no Brasil. O que eu posso te dizer com 100% de certeza é que todo brasileiro, independente de onde ele esteja, se ele tem mais de 18 anos e menos de 70, ele é obrigado a votar. Então, se você tem dupla cidadania, independente se você está morando no Brasil ou se você está morando no Canadá, você tem que se alistar para votar e votar no local onde você estiver alistado. Por que eu faço questão de explicar isso? Porque, às vezes, a pessoa é binacional, ou seja, tem as duas cidadanias, em algum momento da vida viveu no Brasil, se alistou como eleitor no Brasil e veio para cá. Quem mora, se a pessoa está no Canadá, ela não vai ter como votar se o título dela está vinculado a um município no Brasil. Ela tem que estar vinculada a um município aqui do Canadá, ou seja, Toronto, Vancouver, Montreal ou Ottawa. Legal. Eu tenho uma lista aqui de perguntas, mas uma delas eu acho que ela tem a ver com essa. Quando chegar a hora, a gente vai saber. Tá, então vamos falar sobre a transferência de título. Quando se transfere o título, você só pode votar em presidente? Para quem podemos votar quando temos o título cadastrado no exterior e se não é automaticamente, e se você não é automaticamente justificado no Brasil? Então, que ótima essa pergunta maravilhosa. O eleitor no exterior, a gente vai pensar o seguinte, quando a gente se alista como eleitor, o seu voto, o seu dever como eleitor está vinculado ao local onde você está votando. Então, vamos supor, se eu nasci em Brasília, mas eu me cadastrei como eleitora em São Paulo, eu vou votar em todas as eleições relativas ao São Paulo, daquele município. Vamos supor que eu esteja morando em Franca, no interior de São Paulo. Eu tenho que morar, então eu vou votar, o meu título de eleitor vinculado a Franca, eu vou votar para o prefeito de Franca, para o vereador de Franca nas eleições municipais, e nas eleições gerais eu vou votar para o deputado estadual, vou votar para o deputado federal, vou votar para o senador do estado de São Paulo e vou votar para o presidente, ok? Então, o seu título de eleitor e os seus deveres como eleitor estão vinculados aonde você mora. Se eu me mudar de Franca para o Rio de Janeiro, eu não vou votar mais no prefeito do Rio de Janeiro. Isso é muito claro quando a gente está no Brasil, né? Se eu mudei meu título de São Paulo para o Rio, né? É óbvio que eu não vou, mesmo tendo sido cadastrado em São Paulo, eu não tenho mais vínculo com Franca. Meu vínculo agora vai ser com o Rio de Janeiro. Ok. Se eu agora mudei do Rio de Janeiro para Toronto, o meu vínculo está relacionado ao município de Toronto. Em Toronto, a gente não tem prefeito brasileiro, não tem deputado brasileiro, não tem vereador, não tem deputado federal, não tem senador.
porque nós estamos vinculados ao federal, ao Brasil. A gente não está vinculado mais a um estado brasileiro, a uma cidade brasileira. E nós estamos vinculados ao Brasil no âmbito federal. Portanto, nós só votamos para a única votação que é federal, que é para presidente. Eu não tenho mais obrigação nenhuma de votar em cargos eletivos dos meus municípios anteriores, porque eu não sou mais eleitora da minha cidade no Brasil. Agora eu sou eleitora no exterior. E para o exterior, então, eu só vou voltar para presidente e, obviamente, para vice-presidente, porque é uma chapa, né? Uhum. Então, é um único, vamos dizer assim, voto que você tem que dar. Ah, mas eu gostava tanto de eleger o prefeito da minha cidade, então não dá para transferir para o exterior. Porque se você transfere para o exterior, sua obrigação passa a ser a votar apenas no nível federal. Né? Eu não tenho um estado brasileiro. Alguns países têm uma situação em que os eleitores, as pessoas que moram fora, têm representantes. É como se fosse assim, senador dos expatriados, entendeu? Ou um representante na Câmara dos Deputados para os expatriados. O Brasil não tem. Todos os cargos eletivos são vinculados ao município e ao estado em que a pessoa está residindo, onde ela vota. Portanto, eu tenho essas obrigações. Então, a pergunta da nossa eleitora é: para quem eu voto? E eu estou automaticamente justificado dos outros votos? Na verdade, não tem que se falar em justificativa, porque no momento em que você transfere o título, você só tem que votar para presidente. Acabou o seu vínculo com o seu primeiro título ou ao seu local de votação no Brasil. Você não tem mais título, o seu título é agora um título de eleitor no exterior, vinculado ao município eleitoral Zona 001, ZZ, que é exterior, né? A unidade da federação é ZZ, é uma unidade fictícia, né? Que é o exterior, e é isso. Então, de certa forma, posso dizer que está justificado de votar? Não é justificado porque você não tem obrigação mais de votar para nada vinculado ao seu estado nem à sua cidade no Brasil. E a contrária também é verdadeira. Se você já fez o teu título, tu tem o teu título vinculado a Toronto, mas você está no Brasil na época da eleição, você não vota no Brasil. Não vota no Brasil. Assim, Elisa, para ser completamente transparente, existe o voto no Brasil, existe o voto em trânsito. Então, assim, um eleitor no exterior, ou seja, uma pessoa que está com o título dela vinculado a um município no exterior, se ela estiver no Brasil na época das eleições, haverá um prazo da Justiça Eleitoral para você dizer: olha, eu estarei em tal local no dia das eleições. E aí eu quero fazer o voto em trânsito. A gente ainda não tem exatamente o procedimento, como vai funcionar o voto em trânsito para os eleitores no exterior, porque a gente ainda não fechou o cadastro eleitoral. O cadastro eleitoral ele está aberto, as pessoas ainda estão transferindo seus votos, ainda estão transferindo o seu título, ainda estão fazendo os seus cadastros, ainda estão se alistando. Então, só depois que fechar o cadastro eleitoral é que vai ser possível alguns eleitores no exterior poderem se cadastrar para votar no Brasil, numa cidade, num determinado local no Brasil. Ela vai dizer onde ela vai estar, e aí a Justiça Eleitoral vai dizer para ela onde ela terá que ir para votar. Mas, ainda assim, como o título eleitoral dela é do exterior, ela só vai votar para presidente. Mesmo ela votando, vamos supor, eu estarei em Recife no dia das eleições, pedi para fazer um voto em trânsito em Recife. Mesmo assim, mesmo votando em Recife, todo mundo lá em Recife vai estar votando para presidente, senador, deputado federal, governador, mas você que é eleitor no exterior, que está fazendo voto em trânsito no Brasil, só poderá votar para aquilo que você vota, que é para presidente, ok? Agora, o contrário não é verdade. Não existe voto em trânsito no exterior. Eu não sei se isso é uma coisa que se tenciona fazer. O que eu posso dizer é, em 2022, para votar no exterior, você precisa estar cadastrado como eleitor no exterior. Não tem como você estar no Brasil e fazer: eu vou estar em Toronto em outubro, posso votar lá onde todo mundo em Toronto vai votar? Não pode.
Não tem como. Se você é eleitor de Porto Alegre, você vai ter que votar em Porto Alegre, na escolinha ou no lugarzinho onde você vota, só ali que você vota. No Brasil, se você estiver, do mesmo jeito que o eleitor que vota no exterior pode fazer voto em trânsito, se a pessoa de Porto Alegre estiver em São Paulo, ela pode pedir para votar em trânsito em São Paulo. Isso se chama voto em trânsito. Mas, como eu disse, esse é um processo da Justiça Eleitoral que vale no Brasil. Não existe voto em trânsito no exterior, ok? Ok. Mais perguntas estão chegando aqui, vamos lá. Já sou cidadã canadense e não votei na última eleição, mas quero votar esse ano. Tem alguma penalidade para regularizar minha situação e votar aqui no Canadá esse ano? Voltar para presidente do Brasil no Canadá esse ano, né? Se você faltou às eleições, qualquer que sejam as eleições passadas, existem penas, sim, porque o voto é um poder-dever, é um direito que é um dever, porque o voto é obrigatório no Brasil. Então, a penalidade, normalmente, se você não votou e não justificou, a penalidade, logo de início, posso dizer, é a multa que você deve pagar. Só que não essa penalidade, ela não é assim, você não votou, agora não vota mais. Não é isso. Se ela deixou de votar nas últimas eleições e o título dela está no Brasil, ela tem que transferir para Toronto. No processo de transferência para o exterior, como a gente aqui não tem agência de banco brasileiro, para a pessoa poder emitir um boleto e pagar no banco, todas as vezes que a pessoa vai fazer a transferência, ela tem oportunidade de pedir a isenção das multas eleitorais. Porque as pessoas estavam morando aqui em 2020, quando teve eleições no Brasil, e várias pessoas não justificaram o voto e, portanto, incorreram em multa. Tá? Agora, o fato de não ter votado não impede em nada a regularização eleitoral, não impede a transferência. Ok? Então, assim, a penalidade, ela existe para quem deixa de votar e justificar, mas ela não é uma penalidade no sentido assim, você agora não pode mais votar ou você não tem direito de transferir seu voto. Pelo contrário, a maneira mais fácil da pessoa regularizar a situação eleitoral dela, estando no exterior, é fazendo a transferência com o título NET exterior. Eu já falei acho que a primeira vez que eu estou falando hoje sobre o título NET exterior. O título NET exterior é um formulário eletrônico da Justiça Eleitoral que é usado para todo e qualquer tipo de regularização, transferência, inscrição, descancelamento, que não existe, se a pessoa está com o título cancelado e precisa fazer um novo título, tudo relativo à justiça eleitoral é feito, é solicitado por meio do título NET exterior. O título NET exterior, como eu disse, ele é um formulário eletrônico, tem link para ele na nossa página, tem link para ele na Justiça Eleitoral. Se você entrar no site do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, e colocar lá eleitor no exterior, você vai ser direcionado para o título NET exterior, e é a maneira que a pessoa tem de regularizar a situação eleitoral. Se essa pessoa já é eleitora aqui em Toronto e deixou de votar em 2018, ela pode fazer o título NET exterior só para pedir para não pagar as multas, simplesmente para regularizar a situação, ou ela pode, se ela tiver conta no Brasil, conta em banco brasileiro, vamos dizer assim, ela pode fazer um pagamento, ela pode gerar uma guia de recolhimento e fazer o pagamento da multa, e ela vai estar regular de novo, entendeu? Mas se o título não estiver cancelado, desculpa, Elisa, eu vou voltar um pouquinho. Uma das outras penalidades é o seguinte: se você deixa de votar em 3 turnos, 3 vezes, não são em 3 eleições, são em 3 vezes que você é obrigado a votar. Então, vamos supor, uma pessoa que vota ainda no Brasil, deixou de votar em 2018, nas eleições para presidente, que fosse só no segundo turno, e deixou de votar nos 2 turnos das eleições passadas, nas eleições municipais. Essa pessoa teve o título dela cancelado. Então, essa é uma das outras penalidades que acontecem se a pessoa deixa de votar 3 vezes, né?
O título dela cancelado, ela também só vai conseguir, para ela regularizar, ou seja, para ela ter um título de eleitor novamente, ela precisa fazer o título NET exterior. Para a pessoa que deixou de votar também 3 vezes, além do título de eleitor cancelado, ela pode estar correndo risco do CPF dela estar cancelado. E também uma outra penalidade é não poder fazer o passaporte brasileiro. Então, quem fez a pergunta, por favor, entre lá no site do Título NET Exterior, faça a sua regularização, faça a sua transferência. O Título NET Exterior, ele automaticamente transfere o título para o exterior. Então, se você não quer transferir o seu título, porque tem pessoas que, enfim, vão muito ao Brasil, então moram aqui, mas querem votar no Brasil, porque tem, enfim, tem uma série de fatores que fazem com que a pessoa não queira transferir o título dela do Brasil para cá. Se você é uma dessas pessoas, aí, para regularizar essa situação, a pessoa tem que entrar em contato. Não adianta fazer o título NET exterior, porque, como eu disse, o título NET vai transferir automaticamente o seu título para Toronto ou para onde você selecionar lá no Canadá, e a pessoa vai ter que fazer o título NET do estado dela no Brasil. Então, se a pessoa é eleitora da Bahia e não quer transferir o título para Toronto, a pessoa não pode preencher o título NET exterior. Ela tem que entrar em contato com o cartório eleitoral dela lá na Bahia e ver como que ela faz para regularizar a situação eleitoral. Provavelmente, se não tiver cancelado, vai bastar pagar a multa. Okay. Vamos falar, então, das transferências. Então, a primeira seria, até quando podemos fazer a transferência de título? Ok. Até 4 de maio. 4 de maio, daqui a menos de 2 meses, é o prazo limite, não vai ter uma reprorrogação, não tem, 4 de maio é o último dia para as pessoas fazerem a sua transferência de título de eleitor. E isso vale para quem está no exterior, para quem está no Brasil, para quem está em todo lugar. É o último dia também para regularização eleitoral. Então, se você não está em dia com o seu título, se a sua situação, se você está devendo alguma multa, se você está com o título cancelado, é 4 de maio para todos os brasileiros, o prazo final para regularização eleitoral. No dia 4 de maio, o cadastro eleitoral se fecha. E, a partir daí, são montadas, enfim, o tribunal tem 5 meses, mais ou menos, para organizar todas as eleições, entendeu? Mas quem entrou, quem não entrou só vai entrar em dezembro, quando reabrir o cadastro eleitoral. Ok. Você poderia dar dicas de como navegar o site para a transferência de título? E também já vou ganchar outra pergunta, que é, a pessoa já solicitou a transferência, mas não recebeu nada de comprovação. Deve fazer algo mais? Sim, vamos lá. Vou responder essa segunda pergunta primeiro. As pessoas que cadastraram o e-mail para receber notificação do TSE devem olhar a caixa de spam se não tem nada lá. Porque o TSE, como ele manda o sistema, mesmo para quem está no exterior, é um só, e então ele manda o título NET, é disparado e-mails, então a chance de ter ido para a caixa de spam é muito grande, ok? Quando houve movimentação. Mesmo assim, todo mundo pode entrar no site do TSE, lá em eleitor no exterior, no mesmo local onde a pessoa fez o título, começou a preencher o título NET, ela pode fazer uma pesquisa para saber a situação do protocolo dela. Eu acho, Elisa, se você quiser, eu posso até, inclusive eu estou aqui com o site do TSE aberto, eu posso mostrar para vocês onde que a pessoa pode ir. Se vocês quiserem, eu posso... Será que eu faço um compartilhamento da tela? Sim, para ficar bem facinho. Para o nosso host te dar a permissão de compartilhar a tela. Porque aí eu aproveito e já respondo a pergunta que você tinha feito, como navegar naquele site, no site do TSE, ok? Será share screen?
A minha screen já Isso. estou sharing. Ok, deixa eu botar aqui. No site do TSE, então, a gente tem aqui, ó, eleitor e eleições, e a gente tem aqui eleitor no exterior. Uhum. Em eleitor no exterior, a gente tem aqui, ó, o título NET exterior, tá? Esse aqui é o título NET exterior. Para a pessoa fazer a transferência, inclusive tem aqui, ó, regularização de título cancelado, é muito importante ler, eu sei que é muita informação, mas, enfim, tem informações importantes. Regularização de título cancelado é basicamente tudo, como eu disse, é tudo pelo título NET exterior, tanto a transferência como a revisão pelo título NET exterior. Então, tá, então vamos aqui no título NET exterior. Ué, por que não quer ir minha tela? Aqui. Quando a pessoa vai fazer a primeira vez o preenchimento, ela vai iniciar requerimento. Se ela já fez o pedido da transferência e ainda não recebeu nada, isso já faz pelo menos 2 semanas, ela deve vir aqui em acompanhar requerimento. Aqui em acompanhar requerimento, ela tem 2 opções. Uma, buscar pelo protocolo, que é um número super comprido, começa com 28001, alguma coisa, é um número super grande. Se você não anotou esse número quando você finalizou o seu pedido, não tem problema, pode vir aqui em dados pessoais, colocar o seu nome, colocar a sua data de nascimento, o nome da sua mãe, lembrando que essas informações têm que estar idênticas aos que foram colocadas para preencher o formulário, e esses dados têm que estar idênticos aos que estão na certidão de nascimento, e, enfim, e fazer a pesquisa. Preenchendo, então, esses campos, fazendo a pesquisa, você vai ver como está a situação do seu protocolo, do seu pedido. Se ele estiver finalizado com sucesso, isso significa que já está tudo certo, o seu título já está transferido e você já não tem mais multas eleitorais. Você vai vir aqui, então como é que eu faço para saber, especialmente quem está fazendo o primeiro título, que não sabe o número e tal. A pessoa vai vir aqui em local de votação, vai preencher consulta local de votação, vai consultar por nome, vai colocar aqui o seu nome completo, sua data de nascimento e o nome da sua mãe, e vai fazer a consulta. Eu peço para não colocar o CPF, porque quando você faz essa consulta dessa maneira que eu falei, colocando o nome, data de nascimento e nome da mãe, aparece o número do título de eleitor da pessoa. Então, é excelente a pessoa fazer dessa maneira, porque ela vai saber o número do título e vai saber se o título dela realmente já foi transferido para Toronto, ou para outro local onde a pessoa reside. Para a pessoa saber se o título eleitoral dela está correto ou não, também é aqui em situação eleitoral. Então, ó, vou botar aqui. Então, ó, tá vendo? Você tem que ver se o seu domicílio eleitoral está aqui, ó. Esse aqui é o meu, eu sou eleitora, tá vendo aqui, ó? Eu sou as eleições gerais. O endereço aqui ainda consta como Consulado Geral do Brasil em Toronto, mas isso vai ser atualizado, tá? Porque a gente ainda não fechou o local onde vai ser, então só em agosto que a gente vai atualizar essas informações. Tá, então só em agosto a gente vai saber exatamente onde serão as eleições. Exato, então está aqui, ó, mas está vendo? Município Toronto. Antes, o meu município era Brasília DF, porque eu votava em Brasília. Então, estão aqui as informações com relação para saber se deu certo, então, fazer a consulta. De novo, eu vou falar de novo. Eleitor no exterior. Aqui é o título NET, exterior. A pessoa vem aqui embaixo em acompanhar requerimento para saber se deu certo. Se tiver finalizado com sucesso, a pessoa vai poder vir aqui e ver local de votação para conferir que ela já está votando em Toronto. Ok? Importante está município Toronto. Ou para os nossos eleitores que estão em Vancouver, município Vancouver, ou aqueles que estão em Winnipeg, que esteja Winnipeg ou Manitoba. Ok? Isso já puxa um gancho com 2 outras perguntas. A gente tem uma pessoa que mora em New Brunswick que gostaria de transferir o título de eleitor para o Canadá. Ela tem que fazer em New Brunswick. Na verdade... Ou não?
a pessoa que está, qualquer um que está no exterior, vai fazer o mesmo procedimento que é o título net exterior. Só que na hora de escolher o local de votação, ele vai escolher Vancouver, vai escolher New Brunswick. Eu vou tentar recuperar aqui um cadastro eleitoral, uma imagem que eu tenho Dos porque locais mostra que tem? isso, porque quando você seleciona Canadá, vem lá vários locais que você pode votar no Canadá. Então, é isso. Se a pessoa vota ela vai escolher o local onde ela vai votar no Canadá. Eu tenho quase certeza que New Brunswick está vinculado ao... Ixi, agora me deu um branco completamente. Mas, enfim, vai estar vinculado... Tá, achei aqui, ó. Achei a imagem. Eu vou... Não é essa. Desculpa, gente. Não tem problema. Eu tinha salvo a imagem do título net exterior para mostrar onde que a pessoa deveria votar. Porque aparece assim, Toronto, Ontário, Ottawa, Montreal. E eu acho que é importante que a pessoa... A gente teve casos de pessoas, por exemplo, que colocaram... onde mora, né, no Canadá. E aí, ao invés de clicar Ontário, clicaram Ottawa. E aí transferiram o título para Ottawa. Então, assim, é muito importante a pessoa realmente prestar atenção para não ter o risco de votar num lugar que você não está morando. Em Ontário específico tem mais que uma cidade para votar? Então, em Ontário não. Só que, como o cadastro eleitoral, ele previu que um dia, talvez no futuro, possa ter eleições em outro local em Ontário. Então, por isso a gente tem a opção de você colocar onde você quer votar, local de votação, você pode botar Ontário ou Toronto. Os residentes em Toronto devem optar por colocar Toronto, porque, afinal de contas, é para a gente saber. Agora, se você mora em Milton, se você mora em Guelph, se você mora em Wawa, ou em qualquer outro local em Ontário, selecione Ontário, porque, eventualmente, quem sabe um dia, talvez no futuro, o eleitor que possa ser, que a gente abra um outro local de votação em Ontário, entendeu? Em alguma cidade em Ontário. A gente teria que ver exatamente qual seria o melhor local, a gente teria que ver onde que as pessoas estão, onde que residem, a maior parte das pessoas que colocaram Ontário, mas isso, Elisa, hoje não. Hoje, todo mundo que reside em Ontário, tirando as pessoas que residem na área de Ottawa e Gatineau, todo mundo que vota em Ontário vota em Toronto. Tá? A não ser que você seja residente em Ottawa, então, ou na área que é enfim, na área de Ottawa, que ou muito próximo de Ottawa, você pode, se você mora em Ontário, mas mora perto de Ottawa, é recomendado que você coloque para votar em Ottawa, ok? Então, se você mora em Perth, que é bem pertinho de Ottawa, mas é Ontário, você pode botar que você vai votar em Ottawa. Ok? Se você mora mais perto... Agora, se você mora tão longe de Toronto quanto de Ottawa, tanto faz. Se você acha que vale mais a pena colocar aqui para votar em Ottawa, também não tem problema. Ok? Você não é obrigado a votar em Toronto morando perto de Ottawa, mais perto de Ottawa. Tá, então, só para verificar... Quem mora em outras províncias deve se inscrever em outras províncias. Quem mora em Ontário, coloca Ontário ou Toronto, mas vai ter que votar em um Toronto, provavelmente. Exato. Toronto também é responsável por Winnipeg. Então, eleitores em Manitoba, eu acho que tem uma pergunta sobre isso, não tem? Tem. Sobre quem vota em Manitoba? Uhum. Pois é. Então, só respondendo, a pessoa de New Brunswick, na hora que ela escolher Canadá, ela vai procurar lá o local mais perto da casa dela para ela votar. Ok? E de Manitoba também, né? E de Manitoba também. Escolha Manitoba. Não escolha Ontário, não escolha Toronto, escolha Manitoba. Ok? Porque a gente vai desde 2018, que nós temos... aliás, nas últimas eleições foi a primeira vez que nós tivemos eleições em Winnipeg.
e a gente então, tem uma urna eletrônica que vai para o Winnipeg, tem um local de votação em Winnipeg, sim. A gente ainda não está fechado, de novo, 100% local, mas nós já temos, olha, o nosso eleitorado de Winnipeg quase que quintuplicou. Em 2018 eram 100 e poucos inscritos, e hoje eu acredito que pela facilidade do título NET, porque você não precisa mais vir até Toronto para fazer o alistamento eleitoral, então agora com o título NET que você usa uma selfie, fica bem mais simples, e a pessoa vai poder votar em Winnipeg. Hoje em dia nós temos quase 600 eleitores em Winnipeg. Legal. Que, na verdade, assim, são eleitores em Manitoba, então a pessoa não necessariamente mora em Winnipeg. Se ela mora em alguma outra cidade de Manitoba, ela vai ter que ir até o Winnipeg votar. Não vai ter urna, não vai ter, né, local de votação fora de Winnipeg. Então, o consulado em Toronto é responsável por esses 2 locais de votação. Local de votação Toronto e local de votação Winnipeg. Beleza. Então, vamos falar um pouco das eleições. Você já deu a dica que ainda não está muito certo onde, quando que a gente vai saber, né, onde fazer. Mas a gente gostaria de saber como será o processo das eleições em Ontário. Então, a gente sabe quando, pelo menos, né? O primeiro turno será no dia 2 de outubro e o segundo turno no dia do Halloween, 30 de outubro. Uhum. Então, é domingo, 2 de outubro, vai ser o primeiro turno das eleições, e a gente está programando, para quem esteve aqui 4 anos atrás e votou nos 2 turnos, percebeu que o primeiro turno foi mais conturbado e o segundo turno foi menos conturbado. Teve menos fila. Aliás, o segundo turno foi bem mais tranquilo, apesar de ter tido um turnout, ou seja, quase igual, tá? Não teve diferença, muita diferença de comparecimento. Toronto, aliás, tem historicamente um comparecimento acima da média mundial. O comparecimento normalmente nos outros postos, em outras cidades, é de 40%, um pouco, 40% a 50%. Em Toronto, a gente teve um comparecimento de 60% nos 2 turnos. É muito alto para o exterior, de modo geral. De toda forma, o que acontece como que vão ser as eleições? A gente ainda está fechando o nosso espaço, a gente está buscando um espaço que comporte o nosso eleitorado, que já está em mais de 15 mil eleitores. Só para vocês terem uma noção, nós tínhamos 10 mil em 2018, 9.900 e alguma coisa. Esse ano nós já estamos com mais de 15 mil eleitores, e ainda temos 2 meses, né, para as pessoas fazerem as suas transferências, então a gente acha que vamos chegar nos 16, 17 mil, será? Não sei, talvez. Vamos ver. Mas, então, a gente já está pensando nisso e estamos trabalhando e focados para que seja um espaço que dê para fazer distanciamento, apesar, né, de assim, as medidas já estão se arrefecendo um pouco, mas a gente tem preocupação em ser um local que seja climatizado, porque, afinal de contas, né, a gente se for para ter fila, a gente prefere que seja uma fila interna. Então, a gente está realmente buscando um local que seja amplo. Um dos problemas que a gente teve nas eleições passadas foi uma questão de acessibilidade, porque a gente fez na escola, 90% das urnas eram no térreo, mas tinha urna que era no segundo andar. Quando a gente tem nós temos conhecimento anterior de pessoas que se declaram deficientes, pessoas com deficiência. Então, nesse caso, a gente acomodou todas as pessoas que estavam indicadas pelo tribunal como pessoa com deficiência, a gente alocou no térreo. Só que tinha grávida, tinha pessoa com a perna quebrada e não tinha elevador. Então, por esse motivo, a gente descartou completamente usar a St. Mary's School, que foi a que a gente usou em 2018, por conta de acessibilidade. A gente está muito focado nisso, então, os 2 locais que a gente está em vista são locais muito acessíveis para todo
de fácil, em todos os sentidos, tanto em termos de acessibilidade de pessoas com deficiência, quanto em termos de acesso por transporte público, estacionamento. A gente está bem focado nesses dois pontos, nesse ponto de ser um local de fácil acesso e acessível, um local adequado. A gente ainda não tem como dizer, porque, como eu disse, a gente tem que fechar o contrato que a gente não fechou. Então, mas até agosto a gente vai ter esse local, com certeza, iremos divulgar. Como que vai funcionar? A pessoa vai pegar o título NET, estranho, o título NET, perdão, a pessoa fez o e-título, transferiu, está lindo, volta em Toronto. Ela vai baixar o aplicativo e-título no telefone dela ou no tablet, e ela vai ali, aquele ali é o título de eleitor dela. Ela vai levar, no dia das eleições, o seu aparelho, né, para mostrar o título, o e-título, e vai levar um documento de identificação brasileiro. Por que eu digo que tem que ser brasileiro? E aí a gente pode até ver se é um documento que não seja, que esteja preferencialmente com um documento válido. Por que eu digo que é um documento brasileiro? Porque o documento precisa ter filiação. O TSE, como vários outros órgãos do Brasil, diferencia homonímias, ou seja, as pessoas que têm o mesmo nome, com base no nome da mãe. Então, o documento precisa ter o nome da mãe. Eu sei que, assim, parece que não, mas a gente tem várias homonímias aqui em Toronto. Então, para ter 100% de segurança de que quem está votando é a pessoa correta, a gente precisa ter um documento de identidade com filiação. Por que eu digo preferencialmente um documento válido? Porque é mais fácil identificar, porque alguns títulos, né, como é o meu caso, vocês viram lá, eu tenho biometria coletada. Tenho foto minha no próprio e-título. Mas isso não é a realidade da maior parte dos eleitores no exterior, porque biometria não é obrigatória no exterior, como é no Brasil, foi, perdão, obrigatória no Brasil, e é isso. Se eu não tenho como coletar, e eu não tenho como fazer, a pessoa não pode ir no consulado fazer a biometria. O consulado não tem esse serviço, vamos dizer assim. Então, se eu não tenho como oferecer o serviço, eu não posso cobrar. A pessoa, então, qualquer eleitor, a pessoa não é obrigada a ter biometria para votar, ok? Quando a pessoa tira a certidão de quitação eleitoral, ela está lá, assim, biometria não coletada, as pessoas ficam preocupadas. Para quem vota no exterior, isso é absolutamente indiferente, ok? Não se preocupe em nada com a história da biometria não coletada. Se a pessoa, então, tem a biometria, ela não precisa levar um documento, porque ela já vai estar lá com o rostinho dela na biometria. O documento ele tem que ser capaz de identificar a pessoa. Por isso que eu falo, melhor um documento válido, porque se a pessoa aparece com um documento emitido na época do Estado da Guanabara, é difícil a gente, às vezes, né, reconhecer a pessoa, fazer o cara crachá. Ok. Então, é isso. Como é que vai funcionar? Desculpa, eu vou terminar a pergunta. Como que vai funcionar? No dia das eleições, as pessoas vão ter um horário para votar. Normalmente, o horário ele é assíncrono. Ou seja, o que significa? Eu voto aqui das 8 da manhã às 5 da tarde e no Brasil, não importa a hora que é. Eu ouvi um boato de que isso pode não funcionar assim, no Brasil, com relação a horários diferentes, mas eu não tenho certeza, eu não recebi nenhuma comunicação. Então, até segunda ordem, a gente vai ter eleição no dia 2, das 8 da manhã às 5 da tarde. A pessoa vai ter que ir ao consulado, até o local onde vai ser a votação, que não será no consulado, 100% de certeza, não será no 77 da Bloor Street West, não será. Ela vai até o local de votação com o seu e-título e um documento de identidade, ou seja, que seja capaz de identificá-la e que tenha filiação, ou seja, um documento brasileiro. Pode ser o passaporte, pode ser o RG, pode ser uma carteira funcional da OAB, do CRA, do CRM, do CREA, enfim, até o seu, como se diz, a carteira de trabalho, que é um documento que tem foto e tem o nome dos seus pais, tem filiação,
Até isso pode ser. Então, qualquer documento brasileiro com filiação e foto. Vai lá, vai ter uma fila, as pessoas serão encaminhadas para... Se você estiver com o seu e-título, você já vai saber qual é a sua sessão. As sessões, elas costumam ser agrupadas, porque, enfim, você pode estar votando, você é da sessão 236 ou da 234, mas as duas estão agrupadas na mesma urna. Vai lá, vai votar apenas para presidente, apertar 2 números, confirma, cumpriu o seu dever. Pega o seu comprovante na saída. O mesário, o presidente da mesa, vai te dar um papelzinho, um comprovante, assim, que você vai comprovar. Ai, meu Deus, eu moro em London. Eu não vou conseguir chegar em Toronto no domingo, eu tenho que trabalhar, eu não tenho carro, não tem, sei lá, alguma coisa aconteceu, está nevando, tomara que não. Mas, enfim, a pessoa não tem como ir para Toronto. Ela vai abrir o e-título dela, ela vai mostrar que ela está longe do local de trabalho, de votação, e vai fazer a justificativa eleitoral, tá? Ou então, se ela usar no e-título, ela vai tentar fazer a justificativa no mesmo dia. A gente sabe que sistema é sistema, a gente nunca pode contar com todos funcionando ao mesmo tempo para todo mundo, no mundo todo, literalmente. Então, o que vai acontecer? Não consegui justificar no dia. O que eu faço? Você vai entrar no dia seguinte no sistema Justifica e vai justificar. Não pude comparecer porque moro a 460 quilômetros de Toronto e não tinha ônibus direto. O custo era elevado para me deslocar, eu não tenho carro. E vai apresentar sua justificativa. Ok? Por que a pessoa não foi votar? Ok, entrou uma nova pergunta aqui. Me mudei para Quebec e meu título é de Toronto. Onde vou para fazer a transferência obrigatória? Título Net Exterior. Título Net Exterior é o seu melhor amigo da transferência eleitoral. Tudo. O título Net Exterior ele não é exclusivo de Toronto, ele é para todo mundo. Então, você vai selecionar o seu país e vai escolher lá Montreal ou Quebec City, porque eu acho que Quebec City é uma das opções que você tem. Eu não sei se qual que é mais perto da casa da pessoa. Transferir título Net Exterior, regularizar título Net Exterior. Pagar multa, título Net Exterior. Que, na verdade, não é pagar multa, é pedir para ser isento de multa, porque os eleitores do exterior não estão isentos de pagar multa. Então, a pessoa vai preencher um formulário, vai chegar na parte onde de multas eleitorais, ela vai preencher um formuláriozinho, assinar, fazer upload e pedir o cancelamento da multa. Pedir para ser isento, olha, eu moro aqui fora, não tenho como pagar, por favor, me isente das multas eventuais que eu tenha. E uma outra coisa também, vou aproveitar, já que eu toquei no assunto de justificativa, o prazo também, para a pessoa que mudou para Quebec, é 4 de maio, não tem diferença, é todo mundo a mesma coisa. Para justificativa eleitoral, pessoa que está, eu voto no Brasil, eu falei, não existe voto em trânsito no exterior, estou em Toronto hoje. Eu preciso ir lá no local de votação justificar o voto? Não vá. Só vai para o local de votação quem vai votar. Quem não vai votar, quem vota no Brasil, quem não transferiu o título, quem está com título, vota aqui, mas está com título cancelado, vai entrar no e-título também e vai justificar a ausência. Voto em Itabuna, só que estou em Toronto. Vou botar lá, estou em Toronto. O próprio e-título vai ser capaz de geolocalizar você no exterior, ok? Em tese. Não deu certo, o título estava sobrecarregado, não consegui justificar. A pessoa tem 60 dias depois de cada turno para justificar sua ausência às urnas. Ou seja, ela vai entrar lá no sistema Justifica da Justiça Eleitoral e apresentar a justificativa dela do mesmo jeito. Ok? Então, lembrando, quem só precisa ir até o local de votação, quem vai votar. Quem não vai votar, vai justificar o voto online. Perfeito, já respondeu as perguntas que eu ia fazer sobre justificativa, não vou mais. E a gente já está quase chegando no fim, então a gente tem ainda uma pergunta aqui que é um pouco diferente, que é mesários voluntários, só pode ser quem transferiu o voto? Não, ai que lindo, ainda que dá tempo, tá? Dá tempo da pessoa transferir o voto, ainda. Mas vamos supor que você se mudou para Toronto e você não tinha um comprovante de votação, de endereço, porque você precisa ter um comprovante de endereço para transferir o título.
Então, se você se mudou para Toronto vamos supor, em junho, né, já passou o prazo, não teve como transferir o título, essa pessoa pode ser mesária, pode ser voluntária. Aliás, voluntário não precisa nem ser brasileiro. Voluntário para ajudar a gente a organizar fila, mandar as pessoas para os locais corretos. Essas pessoas podem... É voluntário. A gente ligado no futuro, vamos recrutar. Fique ligado nas nossas Exatamente. páginas, se você tiver interesse em ser voluntário. Isso. A outra... Agora, para ser mesário, também não precisa ser eleitor no exterior. Então, eu sei que, por exemplo, tem alguns servidores públicos que estão aqui em Toronto fazendo mestrado, enfim, de licença, mas que tem interesse em ser mesário, até porque, não sei se todo mundo sabe, o servidor público, aliás, servidor público não, qualquer pessoa qualquer trabalhador no Brasil tem direito a dias de folga por ser mesário. Então, se você está aqui de passagem, ou assim, está aqui temporariamente, e não transferiu o seu título, e não quer transferir o seu título, mas deseja trabalhar nas eleições, pode entrar em contato com... A gente vai divulgar, mas quando fechar o cadastro, a gente vai divulgar os nossos pedidos de... Se você tem interesse em ser mesário, entre em contato. Basta estar... Só precisa ter uma exigência: estar com o título regular. A pessoa não pode estar com o título irregular, ela tem que estar regular com o título de eleitor. Basta, ou seja, tem que ser brasileiro e precisa ser maior de 18, perdão, são duas exigências, porque menores de 18, né, os jovens de 16 anos, eles podem votar, eles podem ter título, mas eles não podem ser mesários. Só pode ser mesário maior de 18 anos que esteja com o título de eleitor regular. Não precisa ser eleitor em Toronto. E só acabei de lembrar uma coisa, uma pessoa que mudou para Quebec. A lei eleitoral, ela proíbe movimentação eleitoral, ou seja, troca de município eleitoral com menos de 1 ano de intervalo. Então, a nossa colega, amiga, eleitora, que se mudou para Quebec e votava em Toronto, se ela fez, vamos dizer assim, a transferência do título dela, ou a inscrição do título dela, há menos de 1 ano, ela não vai conseguir transferir o título, ela vai fazer o título NET e o título NET vai dar finalizado sem sucesso, ou com insucesso. Não vai dar certo a transferência, porque o prazo mínimo é de 1 ano para você fazer movimentação eleitoral. Movimentação é sair de um município e entrar no outro. Ok? Então, se você estava com seu título cancelado em 2018, foi para o Brasil e regularizou o seu título ano passado, tá? Você foi para o Brasil e regularizou lá na sua cidade o seu título de eleitor, significa que você tem que esperar 1 ano da época que você modificou o seu, ou seja, você teve uma movimentação eleitoral para fazer a movimentação eleitoral de novo. O que significa isso? Se você fez alguma movimentação eleitoral depois de maio, se você esteve no Brasil em junho ou julho do ano passado, você não vai conseguir transferir o seu título para Toronto, nem para lugar nenhum. Então, nesse caso, você vai ter que justificar em até 60 dias depois de cada turno a sua ausência. A justificativa, ela é online, não precisa mandar nada para o consulado, não é no consulado, não precisa justificar para a gente, não é no dia, não é no local de votação. A justificativa é online. Então, a gente já está quase no finzinho. Gabriela, tem mais uma coisa que a gente não perguntou, mas que você gostaria de avisar, alguma coisa que seria importante acrescentar? Sim. No site do consulado tem um roteiro de como preencher o título NET. Ele está lá bem detalhadinho. Além disso, no site do Facebook do consulado tem um vídeo explicando como preencher o título NET exterior. Teve alguém que perguntou para navegar, eu não consegui ainda fazer o upload do vídeo no nosso site, mas lá na parte título de eleitor tem bem explicadinho o que colocar... Também está no nosso convite. Isso, exatamente. O vídeo está no nosso convite de agora, né? Então, veja o vídeo e vai fazendo.
ao mesmo tempo, ou veja o vídeo, ou leia o site. No nosso site está dizendo exatamente a mesma coisa que o vídeo, só que está escrito, então dá para você ir e voltar. Eu sugeriria para quem quer transferir o voto, ou para quem precisa, porque lembrando, todos os maiores de 18 anos são brasileiros, cidadãos brasileiros maiores de 18 anos são obrigados a fazer alistamento eleitoral, ok? É obrigação. Não tem como fugir. Se por acaso o cidadão brasileiro é maior de 18, porém é incapaz por algum motivo, seja por uma questão de incapacidade física, ou seja, uma pessoa que não tem locomoção, ela não se locomove, ou seja, uma incapacidade cognitiva, a pessoa não tem capacidade, enfim, não tem capacidade cognitiva para exercer o dever e o direito do voto, ainda assim, essas pessoas devem se alistar como eleitor. E aí, o que vai acontecer é, a gente alista a pessoa como eleitor e pede já no mesmo momento para a pessoa ser isenta do dever do voto. A pessoa, então, vai ter como se fosse uma quitação eleitoral permanente, tá? A pessoa não precisa votar, ela precisa se inscrever como eleitor, mas não precisa votar. Agora, eu estou falando de incapacidade mesmo, pessoas em estado vegetativo, pessoas que têm, assim, condições médicas, condições clínicas, atestado, porque a gente vai precisar de um atestado médico que explique por que essa pessoa não está incapacitada para o voto. Ela tem que ser uma incapacidade também permanente, não é assim, eu estou acamado hoje por né? Mas tirando hoje... essas raras exceções, independentemente do seu status, aqui no Canadá, você deve votar. Isso, e para votação, sim, para quem vota, todos são obrigados a votar a princípio. Há casos de exceção das pessoas que não são obrigadas a votar, que são esses da incapacidade civil, a pessoa não é capaz de exercer os atos da vida civil. Então, ela tem um guardianship, ela é interditada, então, são pessoas que não têm capacidade civil. Essas pessoas que não têm capacidade de exercer os seus direitos, os seus deveres, elas estão isentas, elas têm que fazer a inscrição, mas elas serão isentas do dever do voto, ok? Tirando essas pessoas, todo mundo tem que votar. Então, vamos ter que fechar agora, já fechou 1 hora. Gabriela, você é um anjo, muito obrigada. Imagina, você está com a gente falar. Eu fico à disposição, o prazer é todo meu, e eu acho que, assim, tem dúvida, pode mandar e-mail para o consulado, a gente responde os e-mails normalmente com um dia útil, então pode mandar o e-mail do consulado, para quem ainda não sabe, é CG, C de casa, C de consulado, G de geral, na verdade, cg.toronto@itamaraty.gov.br. Também, se colocar lá no toronto.itamaraty.gov.br, tem lá no nosso site. Se você acabou de chegar em Toronto, ainda está perdido, entra no nosso site, fica lá brincando de ver nossos serviços, vai lá em título de eleitor, vê a sequência, todos os documentos que são necessários para fazer a transferência do título, e se tiver dúvidas, estamos às ordens. Espero que a gente faça mais. Então tá bom. Beijos para todo mundo. Boa noite. Obrigada a todo mundo.